Pronto. Estamos aqui no dia 12 de março, sexta-feira à noite, no encontro semanal da disciplina Oficina de Fotografia. É o nosso segundo encontro para falar sobre o exercício da forma circular sobre folha de papel e sobre o filme Limite, o texto do Glauber Rocha, O Mito Limite. A gente já estava conversando um pouco antes sobre outros temas, aí isso aqui é só a chamadinha para a gente não se perder depois quando for procurar as gravações lá no Google Meet. Essa semana a gente fez esse exercício e eu gostaria de começar por ele, né? O exercício da forma circular sobre folha de papel. Gostaria de saber se todos assistiram o vídeo que eu compartilhei do exercício. Eu vi, sim. Sim, a princípio aqui parece que todo mundo viu. Talvez só um ou outro que tenha chegado agora. Pronto. Todo mundo está dizendo aqui que viu, que assistiu. E aí, o que vocês acharam de fazer o exercício e de depois ver o vídeo com o exercício dos colegas? Podem falar aqui em voz alta para a gente compartilhar. Achei super criativos. Teve um facho de luz do sol. O Fábio comentou aqui. Eu gostei bastante, teve uns muito legais. Eu acho que o que eu mais gostei foi o da ração, assim, que era uma ração de cachorro por cima, assim. Pois é. O da ração foi o do Fábio, ó. Tem gente que botou lente, né? Para fazer a forma circular, pegou uma lente. A maior dificuldade foi escolher o objeto ou escolher onde colocar o objeto? Oi, professor. Eu gostei muito do resultado final também, achei bem criativo. E fiquei triste que eu não fui tão criativo como os meus colegas. Teve pessoas que pegaram a xícara, colocaram coisas dentro. E eu simplesmente peguei uma tampinha. Mas da próxima vez eu vou tentar aí pegar, fazer uma coisa mais criativa. Essa não era a principal questão do exercício, não. Era justamente a secura do enfrentamento ali de escolher onde colocar era o suficiente, assim. Não precisava ser. Mas é isso que eu acho que eu comentei antes do exercício, que a gente acaba vendo algumas inclinações, né? Você pode pensar na encenação como essa coisa de colocar alguma coisa no espaço. Então, a gente pode ver aí, talvez, uma pessoa mais inclinada à direção, ou, se for um fotógrafo, mais pensando mais na composição. Outros escolheram... Professor? Oi. Na realidade, no meu caso, eu fiquei com uma dificuldade do pós, porque o objeto que eu tinha escolhido que estava dando sombra, eu não queria que saísse sombra. Aí, puxa, ficou, aí eu mudei, tirei, levei para um lugar, levei para o ar livre, voltei para aqui para casa, fiz na sala. Eu tirei umas 10 fotos. E aí, é uma coisa simples demais, eu estou querendo fazer uma coisa rebuscada demais. E aí, botei só uma luminária do lado e tirei também. Entendeu? Muitas vezes a gente se acaba se perdendo, a gente quer fazer algo muito rebuscado e era simples mesmo. E a dificuldade mesmo era onde colocar o objeto no papel. Se no centro, se no canto. Como o senhor tinha dado um exemplo, eu acho que o do senhor estava no canto de esquerdo. Não, não quero colocar no canto esquerdo, não, que está igual do professor. Quero fazer algo diferente, entendeu? Mas, no geral, por ser simples, para mim, ficou um pouco difícil ter feito. E quando a gente fazia... Quando a gente fotografa, né, para produtos, filmes, coisas assim, esse tipo de plano a gente chamaria de pack shot,
que é um plano de um detalhe que precisa ter um enquadramento, uma luz, uma coisa assim. E, normalmente, você vai sempre ver, né, num comercial de TV, vai ter aquele momento onde o produto aparece de alguma forma no cenário, de algum jeito, com uma luz. E esse plano era sempre deixado para o final, para todo mundo ir embora, ficar só o fotógrafo, e é o plano mais demorado, o plano mais difícil de fazer. Você fazer alguma coisa que não tem graça parecer engraçada. É o pack shot, o terror do fotógrafo. Coisa mais sem graça que tem. Mais alguém? Professor, Sim. boa noite, aqui é a Bárbara. Eu adorei esse exercício, eu falei até no chat. Adorei o exercício. Para mim, o maior desafio de verdade foi, assim, eu tenho uma questão dentro de mim que é uma das primeiras matérias da Facom que eu pego, e eu admiro muito a Facom de forma geral. E aí, quando eu recebi esse exercício, o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser criativa? Porque, né, matéria de fotografia, e eu não queria, eu fiquei pensando, tanto que eu, no fim das contas, mandei 2 fotos, que eu fiquei sem conseguir escolher entre as 2 que eu fiz, e eu fiz várias versões também, mas na tentativa de ser criativa, assim, sabe? De fazer jus à matéria. Que bom que você teve essa disposição e que a Facom te animou a fazer assim, né? Nós somos área de concentração em cinema e audiovisual, a gente nem carrega tanto essa fama da Facom, não, mas eu acho que tem, né, uma presença, né? Na fotografia, a Facom é muito importante na fotografia por causa do Lab Foto, que já tem uma história aí bastante Sim. grande. Mas fotografia cinematográfica a gente está chegando ainda. Pois é, mas eu adorei, viu? Criatividade é um músculo, né? Tem que exercitar. Para ser criativo, tem que exercitar. Mais alguém? Mais alguma coisa para comentar sobre os vídeos? Professor, eu tive muita dificuldade em escolher o local que o objeto ia ficar. E tinha alguns locais que me pareciam me incomodar. Tipo, eu colocava no canto esquerdo superior, eu ficava, ai, não, tá me dando agonia, não sei. Como se alguma coisa tivesse errado. E aí, todos os lugares que eu coloquei, eu percebi que eu sempre tendi a colocar do lado direito mais para baixo. Sim. Muito terra, né? Não sei, tipo, quando eu botava assim mais para cima, não sei, parecia que estava errado. Parecia que não deveria ficar, o objeto não deveria ficar ali, como se incomodasse a minha visão mesmo. Como se não estivesse casando, ainda que fosse só uma folha em branco e só uma forma circular. Esse é uma dimensão muito interessante, né? Normalmente, se você tem... Eu acho que semestre passado eu cheguei a refletir sobre isso, que se você tem alguma dificuldade para fazer, é porque você tem questões com a imagem. Né? Você vai ter trabalhar com fotografia, com realização, é algo que vai ser bom para você, no sentido de que você vai processar isso, né? Eu acho que a gente vive para se conhecer melhor. Então, essa dificuldade normalmente tem a ver com que aquilo ali não é algo banal para você, né? Então, faz sentido trabalhar com imagem. Ou seja, bons fotógrafos por aí teremos, os que têm dificuldade. Aqueles que estão procurando, né, uma solução, que estão pensando, refletindo. Não que os outros também não possam ser. Existem vários tipos de fotógrafo, inclusive fotógrafo, às vezes, não lhe é permitido pensar muito. Né? É mais... Espera-se que o fotógrafo saiba o que fazer, e essa coisa de saber o que fazer significa repetir o que já foi feito. Aí você... é assim que deu certo, faço aqui, está certo também.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o filme Limite, e é interessante, porque se a gente pegar o Edgar Moura, que foi o fotógrafo do Limite, você vai ver que ele teve total liberdade de trabalho durante a realização do Limite, inclusive de tempo. Eles passaram um ano filmando, todo mundo, toda a equipe, numa fazenda, durante um ano para filmar. Ou seja, uma tranquilidade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma necessidade, sem precisar voltar para casa, sem precisar, enfim, trazer dinheiro daquele trabalho. Então, essa liberdade produziu um lugar, um tipo de trabalho que talvez o Bressani e o Luiz Ganzella tenham tentado reproduzir quando eles fizeram a Bel Air. Um outro tipo de trabalho, mas aí numa outra chave produtivista. Já o Limite, não. O Limite foi só aquele filme durante um ano, cuidando de cada imagem, vendo a folhinha, acho que o Nome do Morcego chega a falar sobre isso, né? Que ele ficava lá ajustando a folhinha do galho para fazer uma filmagem. Então, um ritmo que é completamente anti-industrial. Mas isso é uma raridade, esse tempo, né? Talvez vocês ainda tenham esse tempo agora, tenham como captar esse tempo, procurar essas experiências. Mas, na vida profissional, isso vai ficando inviável. E depois o Edgar Brasil nunca mais repetiu aquele tipo de filme. Ele entrou para o estúdio e nunca mais saiu. Então, essa dificuldade é uma dificuldade boa. Espero que todos os exercícios vocês tenham tempo de ter essa dificuldade. Porque a dificuldade dura enquanto você tem tempo de tentar resolvê-la, tentar, né, buscar uma solução. Eu mesmo vou pedir desculpa para vocês pelas edições, porque elas estão ruins, tanto a edição do filme, do videozinho, né, do exercício, como eu acho que também a edição que eu fiz lá para apresentar a Praça das Artes para vocês. É porque eu estou aqui mudando de plataformas, a gente está tendo algumas transformações aí nas plataformas que a gente usava, tanto lá na faculdade, a gente está migrando lentamente para o DaVinci Resolve, então eu estou quase tirando o Adobe do meu computador e indo direto para o DaVinci, mas aí é essa obrigação, né? Eu resolvi as coisas muito mais rápido dentro do Adobe. O DaVinci é um programa novo, mas fica a dica, se alguém quiser instalar, é um programa gratuito para quem edita vídeos em Full HD. Ele é pesado porque é profissional, mas é um programa excelente. E o vídeo da disciplina, esse exercício, eu editei pela primeira vez no KineMaster. A gente também está explorando essa linguagem. Semestre que vem eu devo dar uma disciplina de processos tecnológicos aqui nessa situação e eu acho que eu vou ficar no KineMaster, a disciplina toda. Então, tem que explorar. Então, programas novos tem outros comandos, né? A coisa mesmo de editar no dedinho, para mim, é super diferente. Ô, professor, só uma dúvida. O KineMaster é para celular apenas, não é isso? É para celular apenas. Sim. Eu estou usando ele no módulo gratuito, eu já estou entendendo que você paga só para tirar a marca d'água ou para comprar algum efeito. Estou entendendo isso até agora. Eu também, quando eu usei, entendi isso. Aí você paga, ou seja, você tem acesso a tudo, você aprende, mas na hora que você quer um vídeo sem... Professor, desculpa, qual é o nome do programa? Que eu esqueci, que eu não vi direito. Que a amiga falou. Eu escrevi aqui. Pronto. Obrigado. Na disciplina, a gente vai fazer um filme que vocês vão precisar editar no final. Os outros vídeos, não. Vocês vão entregar tudo material bruto e eu que edito. Mas o final, vocês vão precisar editar. É claro que nem todos vão precisar editar, vai ser um trabalho em grupo, mas o grupo que quiser trabalhar quiser editar no celular, vai poder editar o KineMaster. A gente tem um curso de KineMaster, porque o Cadu
já fez alguns cursos, Cadu é um servidor técnico do LabAV, e ele está disposto a dar esse suporte, a gente já tem os cursos dele, são 5 aulas, eu acho que eu já compartilhei a playlist no programa, está lá, então você já tem acesso, quem quiser, é um curso maravilhoso, feito pelo Cadu, e a gente pode ter aí alguma conversa com ele para trocar alguma informação, né? Tirar alguma dúvida, superar alguma dificuldade, porque ele já tem uma experiência. Eu vou estar também treinando aí o KineMaster, e aí a gente pode ir trocando bolas por aí, durante o semestre. Mas são programas novos, então, assim, para mim, então tem uma dificuldade. E aí eu passei essa coisa de querer melhorar, mas não estava tempo, porque, enfim, a vida chama para outras coisas, então vai assim mesmo. E é a vida, né? Quando você tem que dar a solução, você soluciona. Então, às vezes tem muito a ver com o tempo, né? Poder fazer uma coisa que te agrade mais, que você possa refinar aquilo que você está fazendo, nem que seja dar aquela volta para parar no mesmo lugar que você estava no início, que às vezes é assim, né? Você faz uma coisa, aí dá uma volta para procurar uma solução melhor e acaba que a primeira solução era melhor. Às vezes acontece isso também. Mas esse tempo para burilar o que está fazendo é uma preciosidade, nem todo mundo vai ter esse tempo. E não é isso que eu estou cobrando, né? Quem realmente não tiver todo esse tempo, né, precisar fazer ali de forma mais prática, resolver, também já funciona, eu acredito que já funciona a disciplina, fora a personalidade de cada um. Cada um tem... Às vezes tem um exercício que chama mais atenção do que outro, então isso é um processo que vocês vão perceber aí, né? Primeira semana tem uma frescor, daqui a pouco já não tem esse mesmo frescor. Um exercício tem mais a ver com um tema, outro com outro tema, e você se interessa mais por esse tema do que por aquele tema. Então, é assim mesmo, sem problema. Tanto é que não precisam ficar se preocupando em ser criativos para entregar. Quer dizer, é legal que vocês sejam criativos e tenham tempo de exercitar a criatividade, procurar soluções, mas isso não vai colocar um trabalho acima do outro. Todos são iguais, todos ganham a mesma nota, entregou ou não entregou. Então, essa não é uma questão aqui na disciplina, acho que é uma questão pessoal e também no desenvolvimento de cada um, no foco que cada um está dando para os temas em si. E aí, vocês ouviram a música com que eu editei? Gostaram? Alguém percebeu a música que eu coloquei na edição? Alguém ouviu a letra? Alguém conhecia a música? Ninguém? Rapaz, eu não conhecia não, professor. Aquela música é uma música que o Gil fez para uma tela de cinema, né? Luzia Lulusa é o nome que ele estava dando ali na canção para a tela de cinema. E o foco desse exercício passava por você se relacionar com a folha de papel como quem se relaciona com uma tela de cinema. Deixa eu pegar aqui minha folha de papel. Tá? Então, a ideia inicial do exercício é você se deparar com uma tela de cinema, né? E é aí que basicamente é o trabalho do fotógrafo, preencher essa tela. Que no caso do cinema é assim mesmo, branca. No caso dos outros aparelhos que a gente cria imagens hoje em dia, são telas escuras, não é? Mas no cinema era tela branca. Então, o trabalho do fotógrafo seria preencher esse espaço. Então, por isso, essa ideia, né, de você procurar onde colocar, né, onde é que seria esse objeto
que a gente coloca aí em algum lugar do espaço, ele é uma metáfora para o ponto de interesse de uma imagem, né? Se você vai fotografar alguma coisa, você quer que essa alguma coisa seja o foco da imagem, atraia o olhar do espectador, de quem está olhando aquela imagem, enfim. Então, um pouco esse objeto tem essa conexão, essa reflexão sobre onde colocar, como colocar. Basicamente, fotografia, muito que a gente vai conversar aqui passa por essa questão. Onde colocar determinada coisa no quadro. E o quadro, essa representação aqui. A folha de papel, depois eu vou postar um vídeo falando melhor sobre isso, mas a folha de papel A4, ela tem uma proporção de 1 por 1 mais 44, 0,44 desse 1. Eu pego esse 1 aqui, divido em 44 e divido em 100 partes e pego 44 partes e coloco aqui. Então, essa é a proporção da folha de papel, igual a raiz de 2, da folha de papel A4. Tem outras folhas de papel lá nos vídeos, mas a maioria usou essa folha de papel. E se vocês visualizarem ou tiverem percebido, eu passei por as fotos, todos os exercícios de todo mundo, menos um que ficou numa pasta separada que eu botei sozinho no final. Mas tinham todos os exercícios, né, todas as fotos. Tem alguém aqui falando que é de humanas. Não, todos nós somos de humanas. Estamos aqui, viu? Não se intimide, não. Então, todas as fotos, elas estavam em papéis A4, aproximadamente. Então, o papel A4 tem essa proporção. Se vocês perceberam no filme Limite, ele tem um quadro parecido com esse. É um pouquinho menor. Porque é uma janela que a gente, quem também já editou no KineMaster, ou em outro programa de edição, aparece lá a opção 4x3. Não sei se no YouTube também aparece essa opção, 4x3, 4, 2.3, ou 3x4, que nem a foto, só que é 3x4 que a gente fala porque é em pé, né? É 4x3 porque é deitado. Então, essa proporção, esse quadrado, que é mais quadradinho do que essa folha, era uma janela, é o que a gente chama de janela, né? Quadro de cinema, muito comum naquela época. Era o quadro que tinha, na verdade, não tinha outro. E a gente já perdeu a conexão com esse tamanho de quadro há algum tempo, mas a gente tem retomado esse tamanho de quadro muito por causa do celular. Como é muito comum a gente ver imagens no celular e, às vezes, com a tela em pé, esse formatinho 4x3 ocupa um espaço mais interessante. Mas também tem o formato quadrado, né? Então, as pessoas têm optado aí. Aparecem esses formatos, né? Tem rolado os videoclipes também, né? Resgatando essa onda mais retrô, mais vintage, assim, no mundo da música. A galera tem feito direto os videoclipes tudo em 4x3. Tenho percebido, assim, essa onda. Também. Ou quadrado também. Porque se é para ser exibido em telas, e se as pessoas não estão vendo na TV, estão vendo no celular, você tem que se adaptar a essas telas. São telas diferentes. Então, essa é um outro tema que a gente vai começar a trabalhar, tá? Que é essa questão da proporção de quadro. Eu não vou fazer uma aula extensiva sobre isso, né? O quadro tem uma história, tem vários detalhes nessa progressão, e assim, pelo menos a partir da década de 60, 70, com a cinematografia widescreen, que são as telas compridas, você vai ter uma diversificação muito grande de telas compridas, e depois com a televisão você tem uma diversificação muito grande de formas de filmar essas telas compridas para exibir na televisão. Aí, quando a gente chega no HD, a coisa se complexifica por causa do tamanho da tela, que apesar de tentar
conectar o cinema europeu com o cinema americano, tem um padrão, mas aí tem os celulares que agora mudam esse padrão, porque, enfim, as pessoas gostam de celulares grandes, mas querem ter querem poder pegar ele com a mão e manusear, então ele não pode ser tão grande de lado, mas ele pode crescer para cima, então as telas também estão ficando compridas. Então, existe uma movimentação, nunca vai existir, talvez, um consenso sobre determinados formatos. As salas de cinema, elas são de formatos variados também. Existem, é claro, alguns padrões que você pode pensar em seguir, mas... E padrões que você pode subverter. Você pode fazer filmes compridinhos, filmes quadradinhos. Isso é uma linguagem, é uma opção, tá? Mas, na disciplina, a gente vai optar por trabalhar por um padrão bastante conveniente, que é o padrão 16:9, que é o padrão HD. Como eu falei, esse padrão é intermediário entre o padrão, a janela padrão do cinema americano e a janela padrão do cinema europeu na década de 60. É uma janela padrão. A americana é um pouquinho mais comprida, a europeia é um pouquinho mais curtinha, mais quadradinha, e o 16:9 é um intermediário entre essas duas. Dá para perceber que ele foi feito para abrigar a maioria da produção cinematográfica, tanto europeia quanto norte-americana. Então, ficou essa tela HD, foi decidida que ela teria esse padrão YouTube também, pode ser, mas o YouTube ele permite outras telas, outros formatos. As telas de computador estão seguindo esse padrão, 16:9, assim como as telas de TV. Então, esse acaba sendo o foco, né, dos home theaters, né? Se você tiver um projetor home theater, ele tem um pouco esse padrão também, apesar de ser comum ainda a tela retangular por ocupar melhor os espaços. Mas, basicamente, esse é um padrão comum para você ver filmes na televisão, enfim, e na tela do computador. Antigamente, a gente ainda tinha o pessoal com CRT, aquela tela com cara de televisão. Hoje em dia, ninguém mais tem uma tela assim. Os computadores, até os laptops, são mais 16:9, né? Esse é um padrão meio que mais comum. Então, a gente vai adotar esse padrão mais comum, que é comum também de você ver nos ajustes de câmera, no próprio KineMaster aparece, e por conta disso, eu vou pedir que os próximos exercícios a gente também comece a pensar em usar, né? Eu vou insistindo, isso aí vai se alinhando para frente, mas que você já pense em programar o seu celular para esse formato quando for fazer o exercício, 16:9, e me enviar as fotos iniciais, os primeiros exercícios são em fotos. Quando você fizer em vídeo, não vai precisar fazer nada, porque em vídeo, normalmente, é HD. Nos celulares não aparece opções muito diferentes. Talvez em celulares mais compridinhos, esses modelos mais compridinhos, tenha a opção Full, que não é Full HD, é Full da resolução Full do celular, usando todo o tamanho dele. Aí você faz uma tela mais compridinha. E essa demanda que eu estou apresentando para vocês é importante, né? A gente não vai ser obrigatório no início, mas vai ser importante no final, quando vocês forem fazer filmes e juntar as imagens que cada um fizer. Vocês viram, eu fiz questão de fazer essa segunda montagem do exercício. A primeira montagem, eu enquadrei, eu editei em 4:3 essa tela que é um pouquinho mais comprida do que 4:3. Ela não é 1:33, que o 4:3 é 1:33, né? É 1 mais 1 e 33 avos. A folha de papel é 1 mais 1 e 44 avos. Então, essa folha de papel é mais comprida. Por isso que, quando eu enquadrei, fica sempre um pedacinho pequeno aqui em cima e um pedacinho pequeno aqui embaixo, no enquadramento que eu fiz, tá? Porque eu enquadrei pelas bordas, tá? É um reenquadramento nessa tela, como se vocês tivessem me entregado um filme com essa tela e eu fosse exibi-lo em outra tela. Então, essa questão das adaptações de tamanho é uma questão
Importante que a fotografia pensa, ou deve pensar junto com a direção e a produção, antes de iniciar qualquer projeto. Essa é a primeira, e muitas das vezes o tamanho da janela não é uma decisão estética, ela pode ser uma decisão estética. Normalmente ela é estética quando você foge do padrão adotado. Mas, na maioria das vezes, ela é uma decisão comercial que está voltada para a sua adaptação àquele circuito onde o filme vai ser distribuído. Então, se você pretende que seu filme tenha como canal principal a televisão, HD, que a maioria das pessoas tem, vai ser importante que você filme 16:9. Então, a gente vai adotar esse padrão 16:9 nos exercícios para que a gente possa editar com mais facilidade. No caso, eu, durante os exercícios, e no final, grupo a grupo, tá? Vamos tentar desenvolver essa astúcia de regular a câmera para 16:9. E esse é um dos temas, né, que eu trago com essa metáfora da folha. Depois eu vou ensinar vocês a cortarem o papel A4 no padrão 16:9, tá? Esse é o primeiro passo do exercício extra, cortar o papel A4 no padrão 16:9. Depois eu ensino num vídeo, porque aí tem um númerozinho que você já fica sabendo, é só dar pause e fazer que nem o vídeo ensina. O tutorial. Deixa eu ligar o ar aqui. Somos de humanas. Eu sei, eu também sou. Eu sei uns numerozinhos assim, vocês vão ver que eu me perco até nos números. Em algum momento, quando eu era professor, eu sabia os números com mais precisão. Depois, não importa muito saber os números certinhos, não. Importa a ideia geral. Mas é porque você vai se deparar com os números. Eles vão aparecer. Quando você regula a câmera, a informação que você tem para escolher uma opção ou outra é um número. Está lá, dizendo 1080 por 920, Full HD, tal. Tamanho do pixel. É tudo uma informação numérica. Então, você tem que saber para onde anda. Não precisa fazer operações com esses números, mas saber para onde anda é importante. Então, um dos temas era essa questão da proporção. A outra questão também que eu queria trazer com esse exercício, além, né, da composição, desse envolvimento com uma fotografia para mandar para a disciplina, as várias dimensões que esse primeiro exercício pensava em obter, é uma outra reflexão importante. Tá? Uma folha de papel é uma superfície plana, né? Ela não tem profundidade. Então, a princípio, vocês se depararam com o desafio de colocar alguma coisa em alguma posição, né? E esse desafio ele é constante. Acontece que na fotografia a gente é auxiliado por uma lente que transforma o ambiente, o espaço tridimensional, numa projeção plana, que se projeta sobre o sensor. E é aquilo que eu capturo, aquela projeção que a lente faz. A lente captura o espaço tridimensional e projeta a luz desse espaço numa imagem que pode ser visualizada sobre um plano. Então, o que basicamente a fotografia faz com a câmera fotográfica é transformar um espaço tridimensional numa figura plana. E aí, é muito importante a gente lembrar que, onde quer que a gente esteja colocando os objetos no quadro, permanece sendo um exercício de colocar alguma coisa sobre um plano. É porque, às vezes, a tridimensionalidade do espaço produz uma confusão. E aí eu acabo pensando que colocar as coisas no espaço é a mesma coisa que colocar as coisas num plano. E não são a mesma coisa.
Então, é uma formação muito simples, mas que às vezes a gente se esquece dessa conexão entre o plano, que é o meu produto, que eu vou produzir, né, um enquadramento num espaço plano, e esse espaço tridimensional onde a câmera flui, onde o ator, né, atua, onde a realidade flui. Enfim, eu preciso ter em mente esse pequeno detalhe, né? E eu costumo falar que fazer fotografia é um pouco como fazer muitas operações simples. Todas as operações são simples. Só que pelo volume de operações que você tem a fazer, às vezes a coisa fica complicada. As operações são simples, mas são muitas coisas para fazer, né? É algo como tocar piano. Você aperta uma tecla, faz um som. Aperta a outra, faz outro som. Isso é simples, né? Só que são tantas teclas e você tem 10 dedos para cair do pé. Então, é algo que, a princípio, é simples, mas que tem uma demanda que se torna complexa e que para se tornar fácil, depende também da prática. Depende um pouco do repetir os movimentos. Conforme você vai repetindo os movimentos, você vai fazendo que aquilo que aparentemente é muito complicado se torne simples. E fotografia tem um pouco a ver com isso. Assim, acho que com qualquer tarefa, tá? Mas principalmente essas tarefas mediadas por processos tecnológicos. É como eu falei, para editar no KineMaster, para mim foi um pequeno desafio, porque eu tenho que descobrir qual a movimentação correta dos dedos para conseguir fazer o que eu, de outra forma, faria no Adobe. Da mesma forma que é fazer no DaVinci Resolve uma edição. A mesma forma que é você pegar uma câmera T3i e depois pegar uma T5i. Tem coisas diferentes. Ou uma D70 da Canon. O botão que estava de um lado, ou pegar uma câmera de outro fabricante. O botão que estava de um lado foi para outro. Um botão que girava para um lado, agora gira para o outro. Uma parte do menu que se escondia numa cadeia lógica, agora está em outra cadeia lógica. Enfim, você tem sempre que se adaptar. E todo set de filmagem vai cobrar que as ações do fotógrafo sejam eficientes e rápidas. Façam o set andar, não só do fotógrafo, como de todos. Todos que trabalham em cinema, quando vão entrar numa produção, espera-se que aquelas pessoas façam com que as coisas andem. Então, só que é uma atividade que não é uma atividade de repetição, apesar de ter algo de repetição. É uma atividade criativa. Então, você precisa vivenciar a criatividade e, ao mesmo tempo, dominar a repetição. Saber como é que as coisas andam, como é que elas fluem. Se preparar previamente. Então, se você é diretor de arte de um filme, você não chega no primeiro dia de filmagem e aí, o que vocês querem que eu faça aqui? Não é assim. Você é diretor de arte de um filme, você já foi na locação, você já viu o que você precisava, tinta, você já pintou, envelheceu parede, mudou cor, trouxe móveis diferentes, talheres que precisavam para aquela cena, objetos de cena, figurinos que estavam pensados para aquele ator que já experimentou, você já acertou a costura daquela roupa, aí o técnico de som te pediu para botar um bolsinho dentro da roupa para poder camuflar o receptor do microfone sem fio, aí você também já fez isso. Então, quando você chega no set de filmagem, você já fez milhões de coisas.
Isso toda a equipe fez, todo mundo faz, é assim que se faz cinema. Talvez um pouco menos na equipe da Bel Air. A gente viu o filme semana passada. Onde valia muito o improviso. Ou seja, eles estavam rompendo com a ideia industrial de cinema, apesar de também estarem envolvidos com um processo de realização de filmes em séries vinculados a um projeto de ocupação de salas intensa, que é tão revolucionário, talvez, que é o que fez o Trump ser eleito lá nos Estados Unidos. Você ocupar o cenário da informação com um monte de coisa mal feita. Só o fato de você ter milhões de informações aparecendo na sua frente é o suficiente para ocupar um determinado imaginário. Então, de uma certa forma, o que os filmes da Bel Air estavam falando, tinham como projeto era ocupar, fazer mais filmes é mais importante do que fazer um único. É quase como fazer 5 filmes da Bel Air é mais importante que fazer um único do Limite. Ou como o Bressani fala na Viola Chinesa, o Brasil deveria produzir 50 limites em um ano, e não um limite em 50 anos. É a reflexão que ele traz. Então, o exercício tinha esse arcabouço teórico, né? É claro que não importa, porque isso aqui eu falo, trazendo outras informações, a minha percepção, a minha reflexão. Né? Se você pensar ali, a música que eu coloquei de Gilberto Gil é um momento interessante, né? É o momento da marginália, da tropicália, é o momento de onde vai sair a experiência da Bel Air. O Gil também fez a trilha sonora do Copacabana Mon Amour. Então, tem uma confluência cultural, né? Pessoas que se encontram, e acho que isso é uma boa ponte para a gente começar a falar de limite. Para quem lê o texto do Glauber, ele está falando ali de um filme que ele não assistiu, mas que ele teve possibilidade de conversar com uma pessoa que participou das filmagens, que viu, e dali, e de outras referências que ele traz também, de uma pesquisa que ele traz, ele pôde fazer uma imagem de limite, uma ideia de limite, o que seria limite, sem ter visto o filme. O curioso é que essa pessoa, que é o Brutus Pedreira, estava aqui na escola de teatro, aqui do lado, na UFBA. E eu acho que é interessante essa conexão, porque o Brutus Pedreira acho que ele é carioca, e tinha a ver com o teatro brasileiro, né? TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, um teatro razoavelmente popular, né? E ele vem para cá junto com o Martins Pena para fundar a Escola de Teatro da UFBA. Junto também com a Lina Bobardi, que vem para tomar conta e fazer a institucionalização do museu, que é o projeto do nosso reitor recém-falecido, Edgar Santos, de modernização da cultura na Bahia. É interessante essa conexão, vocês não acham? E aí, o que vocês têm a dizer sobre o texto do Glauber, limite, essa institucionalização de um tipo das artes, né, de um certo modo, né?
É a primeira universidade de teatro do Brasil. A da UFBA. E aí? Quem viu o Limite aí? O que achou do filme? Professor, eu vi Limite, mas eu não consegui ler o texto, porque eu não achei o texto do Glauber, quando eu cliquei no link não foi. Mas, vendo o filme, primeiro eu vi o filme e eu não entendi muito bem, porque eu não tinha lido sobre o que era. Aí depois que eu li, eu achei bem interessante, né? Porque é um cinema mudo, só que apesar disso, tipo, você consegue sentir. Eu senti muita angústia em vários momentos do filme, mas a música do filme me deixou muito, tipo, ai meu Deus, que agonia. Então eu achei um filme bem louco, assim, bem legal de ver. Depois que eu li, tipo, sobre o que era, porque antes eu não tinha entendido muito bem. Mas aí depois eu fui, pesquisei sobre o filme e consegui entender melhor. Mas é isso, é o que eu pensei, assim, sobre o filme. E o que você achou da fotografia do filme? Eu achei muito bonita. Eu não sabia que tinha demorado um ano, assim, pra fazer. Eu achei bem legal as cenas que mostravam, parecia um interior de uma cidade, um mar e uma serra. Eu até achei bem legal, porque parecia que tinha uma serra e eu acho que são talvez lugares diferentes ou mesmo, mas que tinha uma serra e o mar bem próximos, assim. Então eu achei muito bonitas cenas gravadas, deles caminhando na areia e o mar vindo. Eu achei bem bonita a fotografia em geral, assim. Mangaratiba, aquele lugar lá, ainda está muito assim. Você pode ir lá que você vai encontrar algo parecido. Aqui o Bruno está falando das características da ideia do Limite como um filme à frente do seu tempo. O que caracteriza, talvez, a modernidade seja a necessidade constante de ser moderno. Quem tem essa ideia é o Otávio Paz, depois um americano repetiu lá e todo mundo fala que foi americano, mas a ideia de que você precisa se reinventar numa velocidade, a ideia de aceleração da modernidade, né? De que os tempos históricos, que as gerações precisam se reinventar. A ideia de modernidade passa um pouco por essa coisa de estar sempre à frente do seu tempo. Então, essa é um requisito básico da modernidade. Mas tem uma coisa dos mitos. Limite, né? O texto do Glauber fala no mito Limite. Porque é um filme que ninguém tinha visto. Um filme que sumiu de cena. E aí a gente cai numa questão, em algumas questões, mas uma questão que diz muito respeito a gente é a incapacidade de preservar os nossos produtos culturais, no sentido que os nossos produtos culturais são produtos, são para serem consumidos e reverberar e trazerem os lucros necessários para aquele projeto. Limite talvez fuja desse padrão, porque ele não é exatamente um produto cultural. Ele foi exibido numa sessão cineclubista, do Cineclube Chaplin, e depois sumiu. Ninguém mais viu. Quem viu, viu. Quem não viu mais. Não teve carreira comercial. Agora, era um filme tão estranho assim, naquele momento? Para a gente é muito estranho, né? Eu admito que um filme em preto e branco, da década de 30,
com as linguagens daquele período, enfim, está distante, bastante distante. E talvez essa distância fosse muito maior para Glauber. Para mim, quando eu entrei na faculdade de cinema, Limite ainda era um mito. Apesar de eu ter conseguido ver na minha faculdade. Tinha um professor que tinha uma fita VHS e a gente assistiu. Mas foi umas 2 aulas que eu acho que 2 professores que passaram o Limite. Mas não era um filme que se exibia. Se exibia, às vezes, né, umas sessões especiais, cineclube. Mas não era um filme que você chegava no YouTube, deixa eu ver Limite, como é que é. Hoje em dia está muito mais fácil. Mas para Glauber, esse filme não existia. Era um mito. E é incrível o poder das imagens quando elas não estão cristalizadas. As imagens mentais, eu acho que elas são mais poderosas do que as imagens visuais. Depois que você vê, o encanto cai bastante. Mas se você for ver os filmes que eram feitos na década de 20, principalmente na Europa, né? Jean Epstein, o Eisenstein, Fritz Lang, Gutzmann. Se você for ver a cinematografia europeia, você vai ver que Limite é um filme europeu de uma certa cinematografia que, no caso, talvez, dessa cinematografia europeia, pudesse dialogar entre uma vanguarda estética e um público. Talvez porque o público europeu talvez fosse um pouco diferente, não sei. Também não sei como é que era a circulação desses filmes que hoje são imensos para a gente, como é que era essa circulação na Europa. Pelo menos no Brasil, esse tipo de filme que havia um público, né? Eu posso dizer que talvez o Mário Peixoto fosse um público desse, né? Ele é um tijucano, como o nosso presidente. Nosso presidente não nasceu na Tijuca, mas morou muito tempo lá. O Mário Peixoto, parece que ele dizia que tinha nascido na Bélgica, mas parece que ele nasceu na Tijuca. Mas tem gente que diz que é o contrário, que ele fala que nasceu na Tijuca, mas ele nasceu na Bélgica. Enfim, é uma família abastada, empresários, tá? Mas tijucano. E a Tijuca não sei, eu sou carioca, eu posso falar para vocês que a Tijuca é um bairro burguês e muito ocupado por pessoas que têm uma identidade europeia. Porque o Rio de Janeiro, talvez vocês não tenham a dimensão do que é o Rio de Janeiro fisicamente, não sei quem já foi lá, mas o Rio de Janeiro é uma chapada diamantina na beira do mar. Então, você imagina, a Tijuca é como se você estivesse no Capão, e Copacabana é como se você estivesse no Porto da Barra. Só que está na mesma cidade. Você pega um ônibus, usina Copacabana, e vai parar lá na Floresta da Tijuca. Ou seja, você pega um ônibus como se você pegasse aqui o Buzúfiba, e ele te leva da praia até o Capão, dentro da cidade. Então, você sobe, então é frio. Tem um clima europeu, as casas são europeias, né? Castelinhos, coisas assim. Então, admito que talvez, aí é uma pesquisa que alguém pode fazer se achar interessante, mas é possível que a juventude, né, assim, a adolescência do Mário Peixoto fosse assistindo esses filmes no Bruni, Tijuca, nos cinemas da Praça Sans Pena, que haviam cinemas lá, bem antigos até, tem até fotos de algumas dessas salas, salas chiques, né? Cinemas com frentes egípcias, frontispícios maias. O cinema na década de 20, cinema era uma coisa de louco, a gente não tem noção, às vezes.
A gente, às vezes, está tão distante dessas realidades. E, então, ele provavelmente viu, ele era esse público, e aí deveria ter um público para esse tipo de filme. Deveria ter um público. Os filhos dos empresários daquela época, os filhos dos... Rio de Janeiro era a capital da República, então eram os filhos dos senadores da República, dos barões do café, enfim, uma elite. O que não é muito diferente, como eu falei na aula passada, da realidade socioeconômica do Júlio Bressani. E talvez do Rogério Sganzella eu sei menos sobre a realidade socioeconômica do Sganzella, mas sobre o Bressani, ele é um jovem do Leblon, que é para onde os ricos da Tijuca foram quando a praia virou moda, porque num determinado momento não era moda, moda era o clima serrano, não é? É isso que era moda. Depois a praia vira moda, e aí, com aquela ideia, né, dos miasmas, de purificar a saúde pública, e mais saúde. Então, os ricos vão para Copacabana e depois, na década de 30, né, 30, 40, o pessoal invade Copacabana e depois vai lá para o Leblon, que é a parte distante da cidade, e que, né, onde tinha quilombos. E botaram fogo na favela que tinha lá para expulsar os moradores, porque era uma área nobre, né? Cruzada São Sebastião. Então, o Bressani é nascido ali, nessa região. Então, essa conexão, acho que tem algum percurso aí, para a gente pensar, entender, a gente nunca vai entender exatamente as condições, os pensamentos, as reflexões, mas para pensar esses processos culturais, eu acho que são dados muito importantes. E aí, algum comentário? Glauber desdenha um pouco do filme, não é? No texto dele. Ele aponta muito o dedo para essa questão burguesa que a produção de Limite traz, eu acho. Essa coisa de um filme com um público especial. Essa questão da brasilidade meio confusa dessas elites. Porque tem o Mário... É interessante, vejam Como a Terra Acaba, Onde a Terra Acaba, que é um filme muito interessante. Porque o Mário Peixoto, apesar dele ter uma disposição europeia, ele detesta a Europa. Mas ele é um cara que fala com aquela fala toda certinha. É o famoso snob, no jeito de ser. Mas todas as pessoas que entram em contato com ele falam que ele é muito doce, muito bom, muito não sei o quê. É uma coisa... Mas em todo jeito de ser, é um snob. E ele enterra o umbigo dele em Mangaratiba e fica lá até... Tem uma ideia do rico dono de centro cultural, então o morcego, ele é homem do morcego, porque ele compra essa fazenda, o morcego, que é na beira do mar, e cuida dela, era um antigo engenho de algum pirata, era um engenho de um pirata, que parou ali, construiu a casa dele, ele compra, ele tem uma coisa com piratas e coisas assim, tem um mundo dele. E ele cuida dessa casa no sentido de achando que ela vai ser um centro cultural. E ele acaba
com dinheiro mínimo. É claro que rico é tão rico que eu acho que nunca aquele cara que nunca precisou trabalhar e que, no fim da vida, não consegue nem ficar pobre, mesmo gastando tudo. Não tem. Dê licença. Então, ele termina a vida num apartamento em Copacabana, uma coisa assim, né? Não, nunca foi pobre, né? Nunca, não é uma questão de dizer que o cara ficou pobre, mas é aquele cara que... Uma coisa engraçada, né? Muito burguês, realmente, muito burguês, mas é um universo. E o Brasil tem essas coisas assim. Ao mesmo tempo, deixa eu fechar a porta aqui, que vocês viram que meu filho abriu a porta. Ao mesmo tempo, ele está ali procurando alguma brasilidade. É muito engraçado. Porque não tem nenhum personagem brasileiro no filme. Assim, talvez tenha, né? Quer dizer, são personagens brasileiros. Mas é que, em algum momento, vai ter uma mudança nessa percepção do que é um personagem brasileiro. E o personagem brasileiro passa a ser o personagem que vai povoar as chanchadas. É muito interessante porque tem se lembra na aula passada que eu falei sobre esse contar a história do cinema brasileiro em ciclos? Porque você tem um ciclo de cinema que é o ciclo de Cataguases, que depois acaba, aí você tem o ciclo da Cinédia, que também acaba, depois você tem o ciclo da Veracruz, que também acaba. São estúdios e produtoras que nascem, né, se desenvolvem, têm até um certo sucesso, duram aí uma década, mas que terminam porque o ciclo econômico não permite, diferente de uma Gaumont francesa que existe desde o século XIX até hoje. Você está assistindo filmes da Gaumont no cinema, na Netflix, em inúmeros lugares. Então, a gente não teve nenhuma produtora com essa continuidade, com essa existência. O que a gente teve foram ciclos. Né? Produções locais, ou produções independentes, ou produções de produtoras locais que tiveram alguma vida, mas que, enfim, estamos vivendo agora. Vivemos o ciclo da Ancine e agora acabou. Então, essa é a realidade do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, se as produtoras, ou seja, quem faz os filmes, os diretores, os produtores, vivem de ciclos, os técnicos, eles atravessam os ciclos. Então, você tem o Edgar Brasil, que, segundo a ABC, esse texto do ABC que eu compartilhei com vocês, é o patrono da fotografia brasileira, do diretor de fotografia brasileiro. Eu acho até interessante, eu não discordo que seja o patrono, mas é interessante porque, como patrono, ele vira um mito também. E os mitos, eles têm uma característica. Os mitos, de uma certa forma, são coisas que vêm do passado, mas que você projeta para frente. Coisas que você vai olhar, não, daquele jeito que eu... Né, é aquele tipo de coisa que eu vou seguir. É aquilo que eu falei daquele plano com o movimento de câmera do barco chegando na Baía de Guanabara. Por que é um mito? Porque ele indica a modernidade do Brasil. A ideia de que o Brasil é o país do futuro. O Brasil vai encontrar o seu lugar no futuro. É um outro mito, né? A gente vai estar sempre se projetando em algum lugar no futuro que a gente vai encontrar. Então, essa ideia da câmera em movimento, que estaria nessa câmera do segredo, no primeiro plano, que já é um mito, ele se reproduz em limite, porque o Edgar Brasil constrói carrinhos e gruas para fazer a câmera se mover no cenário. A câmera se mexe com a câmera na mão.
um outro mito do cinema brasileiro, que é a câmera na mão, que aí vai ter como santo para você colocar no altar da câmera na mão o Dib Lutfi, que é um outro fotógrafo, o grande nome da câmera na mão, no Brasil e talvez no mundo, não sei. Mas talvez em algum momento... No mundo eu nunca sei, porque a gente ouve, né? Tão mito que é isso, né? É um mito do mundo. Depois eu vou compartilhar com vocês um filme do Dib Lutfi, falando um documentário sobre o Dib Lutfi, e vocês vão ver que é assim mesmo, né? Tipo, né? Um americano chegou para o Dib Lutfi e perguntou como é que ele fazia aquilo e queria saber. Não, eu entendi todo o filme, mas aqui eu quero entender o que é isso aqui. Aí o cara olhava assim, Dib Lutfi, é o fotógrafo. O cara achava que era um equipamento, uma coisa assim. Então, tem sempre essa referência à validação pelo exterior. Eu acho que a gente vê essa coisa provinciana. Hoje em dia, então, dominou o Brasil, né? O provincianismo, assim, não, os americanos, né? Assim, uma coisa geopolítica muito antiga, né? Mas essa validação pelos mercados europeus e norte-americanos. Limite é um filme feito para esse mercado. Ele pensa em dialogar com esse mercado. E se a gente for também ver os filmes que, por exemplo, o Cinema Novo faz, e talvez grande parte de um cinema brasileiro, ao longo dos anos, né, ao longo da sua existência, projetou um braço do cinema brasileiro, é apontado para esses festivais europeus, Cannes, Berlim. São nosso cinema, principalmente esse cinema que se conecta com a arte, o cinema conectado ao cinema novo, ele aponta para esse mercado. Ele é um cinema que pretende alcançar o mercado internacional, o reconhecimento internacional. No caso de Glauber, é uma estratégia declarada. Ele fala, não, a gente tem que fazer o filme passar lá, ganhar os prêmios lá, para a gente mostrar que o nosso cinema é superior, para ele poder voltar e ser reconhecido aqui, para ganhar público. Tinha uma consciência de que Deus e Diabo na Terra do Sol não ia ter público aqui, a não ser que ele tivesse uma repercussão lá. Ele teve uma repercussão lá e não teve público aqui também. Mas ficou como mais um mito. É o filme que a gente vai ver semana que vem, o filme do Glauber, Deus e Diabo na Terra do Sol. Mito, assim, mito é uma palavra muito também aberta, tá? Muito aberta. Deus e Diabo na Terra do Sol, acho que, sei lá, cada um tem seu mito pessoal, né? A gente vai conversar sobre Deus e Diabo semana que vem. Mas é interessante, porque se Glauber desdenha do Limite sem ter visto, e depois ele vai fazer um texto dizendo, já vi Limite, realmente é um filme burguês, repete tudo. Mas aí depois de ter visto. Depois eu posso até compartilhar com vocês esse outro texto também. Eu vou botando lá na pasta, né, do Google Drive. Aí quem tiver mais interesse por esse tema vai ter alguns textos lá a mais do que o que a gente está estudando agora. Mas é engraçado, se ele desdenha o Limite pelas características dele, o primeiro filme dele é 100% Limite. Não sei se vocês já assistiram Pátio. Um filme feito ali no 2 de julho, de frente para a Bahia, com Helena Inês, e dirigido pelo Glauber, o primeiro curta-metragem do Glauber. Pátio. Vocês, acho que quem assistiu o Limite, quando for assistir, se não já assistiu Pátio, ou se for procurar revê-lo, vai ver que existem muitas confluências do tipo, né, Pátio, isso mesmo, Pátio. Né? As confluências são muitas. Então, ao mesmo tempo que ele está criticando Limite, ele faz um filme que parece devedor de Limite. Apesar dele não ter visto, né? Antes de fazer Pátio, ele não viu. Ele foi ver o filme depois de Deus e Diabo, depois de Terra em Trânsito. Muito tempo depois, quando o filme foi restaurado. Então, Limite tem esse caráter mítico, mas, enfim,
Assim como os filmes que são feitos para esse público restrito acabam ganhando esse caráter mítico também. Né? Os filmes da Bel Air não foram exibidos. Não foram exibidos. Eles foram ser exibidos depois em mostras, retrospectivas. Teve a ocupação Rogério de Ganzerla, Gil Bressani lá em São Paulo, não sei, Pinacoteca, alguma coisa assim. E aí você tem um público, você tem um revival, muito se aproximando dos museus. Pouco saindo do circuito cinematográfico, até porque as cinematecas estão vinculadas a museus, espaços públicos, culturais, enfim. Então tem a ver com um outro rumo, um outro caminho. E que as universidades também estão nesse fluxo, como esses espaços de experimentação, esses espaços que a gente não pode negar, são espaços de elite. Então, ao mesmo tempo que a gente pode abrir críticas à figura burguesa de Mário Peixoto, a gente não pode esquecer que nós ocupamos um espaço de elite. Independente da história de cada um. Por estar numa universidade pública, está ocupando um espaço de elite. E aí existem as grandes questões dos brasileiros, de nós brasileiros. Né? Ao mesmo tempo que eu quero estar no espaço de elite, eu quero ocupar esse lugar, eu quero... né? É um direito, qualquer um, né? Poder crescer na direção, né? Infelizmente, no capitalismo, a direção do crescimento está vinculada a quanto que você ganha, mas existe uma direção também de crescimento que é um crescimento cultural, pessoal, de reconhecimento, de contribuição para a sociedade, enfim, existem vários projetos, né? Vários projetos de vida. Aí só a antropologia, estudando os percursos de vida, que podem, talvez, destrinchar algumas relações. Mas existe uma conexão direta entre essa cinematografia que dialoga com o cinema europeu, está voltada para o mercado exterior, no sentido, não do mercado, mas do circuito de arte, de um certo reconhecimento intelectual, um cinema de prestígio, mais do que de lucros, né? Um cinema que capitaliza em cima de um certo prestígio artístico, intelectual, enfim. Esse cinema que o Mário Peixoto faz vai aparecer, de uma certa forma, no cinema novo, vai aparecer em boa parte do cinema nacional e vai ser também um tipo de cinema que aí talvez numa outra, que vai estar nos museus, que vai receber uma certa institucionalização, mas a gente enfrenta também um debate, porque cinema, ele não é só arte e um espetáculo, quer dizer, não é só arte, é também um espetáculo, mas um espetáculo que é um bem cultural e que é caro e que precisa trazer retorno, essa coisa da cultura, ou das atividades econômicas. O cinema se insere no debate das grandes atividades econômicas. Né? Que talvez o Rogério de Ganzerla e o Bressani consigam fazer um pouco tirar esse foco, porque o cinema deles é tão barato que qualquer retorno já é grande demais. Mas o cinema em si está sempre se debatendo com essa coisa dos recursos. E, para isso, precisa alcançar um público. Aí você vai fazer um cinema que precisa ser popular. Precisa atrair um público. E aí você vai ter o quê? O Limite é feito na década de 30. Logo depois, durante a década de 30, a gente vai ter o desenvolvimento do cinema falado. E o cinema falado é o grande culpado da transformação, como diria Noel Rosa. Porque
o cinema falado vai fazer com que o mercado fonográfico, que era um mercado que já tinha se desenvolvido bastante, você tinha o rádio como principal vetor desse mercado fonográfico, não só no sentido de distribuir as músicas, enfim, esses gostos populares musicais, mas justamente porque ele era um aparelho popular. O rádio era um artefato bastante barato e que se espalhou muito rapidamente. Ele o que a gente pode... O efeito do rádio nas populações é comparável ao efeito do WhatsApp hoje. É muito comparável, porque o rádio foi o que produziu figuras como Mussolini e Hitler. Eles são o que são porque os discursos que eles faziam pelo rádio para as pessoas produziu o apoio popular que eles precisavam para fazer o que eles quiseram fazer. Então, foi através desse contato direto com as massas que se produziu, em grande parte, esses fenômenos fascistas da década de 30 e que vão desembocar no nazifascismo e na Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente viveu isso agora com o Twitter. O WhatsApp, que conseguiu penetrar de tal forma em várias camadas populacionais que ele criou um fluxo de informação e de discursos que produziu um efeito social. Então, se você tem Goebbels para estudar junto ao regime nazista, você tem o David Bannon para estudar agora, como uma outra figura, que pensou isso, que viu essa oportunidade e jogou com isso, para ganhar. E ganhou. Então, o rádio tinha esse poder popular na década de 30. Quando o cinema sonoro chega, esse cinema sonoro, ele faz com que aquele artista que só existia, que o povo só conhecia de ouvido, pudesse ser conhecido visualmente. E aí você vai ter os grandes, o surgimento da chanchada, que é um herdeiro do teatro de revista. É o teatro de revista que vira, que abriga esses cantores do rádio e que depois vão dar prosseguimento nas chanchadas, que são esse filme que tem uma narrativa tênue, normalmente simples, dramas simples, muito vinculados ao mercado de radiofônico. É sempre alguém que quer cantar no rádio, que vai fazer um concurso, que vai trabalhar numa boate, alguma coisa que está acontecendo na boate. Então, tem sempre alguma coisa vinculada a esse universo do rádio e do teatro de revista, nesses filmes. E são um motivo para você ver esses grandes atores, esses grandes cantores, músicos, intérpretes. Só que aí você sai de um cinema que se fazia com a câmera. Quando vocês verem o making-off do Limite, que está no Onde a Terra Acaba, vocês vão ver as câmeras que o Edgar Brasil está usando. São câmeras pequenas, assim. Ele pega com a mão, assim. Então, ele tem uma outra dinâmica. E quando você vai para o estúdio, a câmera passa a receber um blimp, que é uma caixa de metal hermeticamente fechada. Então, ela vira um trambolho fechado dentro de uma caixa. Precisa de um tripé muito mais pesado. Você precisa de um espaço acusticamente isolado. Por isso que o cinema vai para o estúdio. E aí, o Edgar Brasil, que era... Eu também não sei a história econômica do Edgar Brasil, mas ele não era o ricão, ele era um cara que precisava trabalhar. Apesar de ter alguma coisa ali, talvez, não sei qual é o trabalho da mãe dele, mas ele sustentava a mãe.
enfim. Quem pesquisa Edgar Brasil é Hernani Hefner, é um pesquisador, meu colega da UF, meu colega não, que ele foi meu professor quando eu tinha 17 anos. Mas ele é o pesquisador do Edgar Brasil, é oficial, né? O cara que foi, conversou com as pessoas, fez a biografia do Edgar Brasil, é o cara que mais conhece Edgar Brasil, Hernani Hefner. Então ele fala, né, que o Edgar Brasil precisava sustentar a mãe, pelo menos. Está lá nesse texto que eu compartilhei da ABC, da Associação Brasileira de Cinematografia. Tá? Tá falando aqui que foi falta de grana que fez ele trabalhar no estúdio. Mas tem a ver com isso. O trabalho, o artesão, o cara que trabalha com fotografia de cinema, o cara que trabalha com edição de cinema, muitas vezes o cara que trabalha com produção de cinema, ele é um operário. Ele trabalha para o filme dos outros. Foi uma situação muito especial, a situação do Edgar Brasil filmando o Limite. Foi uma situação muito especial. De um cinema que também não existia enquanto mercado. O cinema brasileiro, dessa época da fase muda, ele é feito por pessoas endinheiradas, barões, não sei nem dizer exatamente, até é um pouco uma fala meio assim, de pouco conhecimento, viu? Mas são filmes que você vê os personagens, Ganga Bruta, Brasa Dormida, os personagens são ricos. Os personagens principais são donos de fazenda, donos de casa, empresários, enfim. Tá? Tem essa... É um outro perfil. Tá? Quando você vai para o teatro para esse filme de chanchada, você já tem alguns personagens populares surgindo aí. Tá? Apesar de serem os cantores também, né? Mas você já tem alguma coisa mudando em termos de personagem. E um cinema que vai ser voltado para um rendimento financeiro. Você faz um filme sabendo que vai ter público. É claro que é uma outra época, outro período, década de 40, 50. E é um cinema feito para uma época onde o cinema é barato, o cinema vai se barateando, vai se tornando popular. Acho que no mundo todo o cinema sonoro tem esse efeito de fazer com que as pessoas se aproximem mais do cinema enquanto lazer, enquanto lugar para se ir. Vai se tornando mais popular. Acho que tem a ver muito com o cinema sonoro. E o pós-guerra. Tá? Mas, enfim, a carreira do Edgar Brasil é depois ir para dentro dos estúdios, e ele vai ser muito conhecido, e aí talvez é legal para a gente saber dessa coisa do mito do Edgar Brasil, justamente, primeiro porque em Limite ele inventa objetos, né, maquinária, equipamentos de maquinária, carrinhos, ele faz um andor, para a grua ele faz um elevador, tudo com madeira. Uma invenção, uma coisa simples, coisas banais, tá? Mas que trazem para ele essa coisa do, poxa, o cara construiu uma grua. Quando a gente não sabe o que é grua e ouve alguém falar, parece, poxa, o cara é um engenheiro, o cara não é só. Ele revelava os filmes, porque você não tinha laboratório. Ele revelava os filmes ali, fazia os testes ali. Ele montava o laboratório do filme na fazenda onde ele estava filmando, porque era assim, era artesanal o cinema no Brasil, não era industrial. Era assim que se fazia. Mas depois, quando ele vai para os estúdios, ele fica famoso por ser um cara que trabalha em condições precárias. Esse é o mito do diretor de fotografia no cinema brasileiro. O mito que sustenta esse personagem, né? O cara que tira leite de pedra. Então, você pega aí o Edgar Brasil, ele vai ser conhecido como esse cara que trabalha, que consegue fazer imagens maravilhosas num estúdio pobre, popular, que usa equipamentos ultrapassados, mas que consegue dar conta do recado. O herdeiro, talvez, mais direto dele é outro fotógrafo muito importante,
que foi fotógrafo aqui do Redenção. Né? Talvez esse primeiro filme, esse filme que dá origem ao ciclo baiano de cinema. Também é um ciclo, talvez, né? A ideia que parece que terminou, né? Foi o ciclo baiano, mas Redenção, o filme do Roberto Pires, que marca um pouco isso aí, né? O Hélio Silva foi fotógrafo do Redenção e foi assistente do Edgar Brasil. E o Hélio Silva também, ele tinha, assim, a primeira vez que eu conheci o Hélio Silva, que alguém me falou do Hélio Silva, foi contando a história de que ele tinha iluminado os Arcos da Lapa com latas de sardinha. Eles precisavam filmar nos Arcos da Lapa, estava escuro, os Arcos da Lapa, ele pediu para a produção comprar sardinha no supermercado, todo mundo da filmagem comeu sardinha, mas deixou o óleo das latas. Aí ele pegou aquelas latas com óleo, botou pavio, acendeu, espalhou pelos Arcos da Lapa e aquele óleo, aquelas lamparinas com óleo de lata de sardinha iluminaram. Aquilo era o... Dá para entender essa ideia do mito da inventividade na precariedade? Era o ar livre, os Arcos da Lapa é o ar livre, né? Arcos da Lapa, o óleo de sardinha não estava cheirando nada ali, estava tranquilo. Então tem essa coisa do fazer barato. O Jimmy Lutfi, com a câmera na mão, também tem essa dinâmica. Né? Tem um plano que ele faz, eu acho que é o Sarraceni, que fala para ele, você vai descer, aí vai subir no ombro de um cara, a pessoa vai te botar em cima do muro, você vai descer. E ele fazia. O cinema americano ia fazer como isso? Ia pegar a grua ia vir da janela, descer uma grua de 10 metros de braço, porque é um outro lugar. Mas esse é o mito brasileiro. Não sei até que ponto ele deve ser mantido, até que ponto ele deve ser rompido. De uma certa forma, na retomada, esse cinema tentou se romper um pouco com esse cinema. Porque o que liga os ciclos, como eu estava falando, são os profissionais que se formam no ciclo e que precisam sobreviver e que vão migrando para outros ciclos. É o ciclo econômico do Brasil. É o cara que vai para São Paulo, vai para Minas Gerais colher café, aí o café entrou em derrocada, ele vai para o norte tirar borracha. Os fluxos migratórios do Brasil são intensos e estão muito conectados com os ciclos econômicos, né? Então, a ideia de ciclo de cinema, né? Os ciclos do cinema, não é uma coisa própria do cinema, é uma própria dos ciclos econômicos que o Brasil vive. O Brasil está sempre vivendo ciclos econômicos. É uma economia que não arranca, né? É um motor que você liga, mas não dá continuidade. Ele morre, aí você tem que ligar de novo, aí ele começa um pouquinho, daqui a pouco morre de novo. Então, essa ideia é cíclica, né? E aí, mas os seres humanos, eles precisam sobreviver. Então, eles saem de um... Né? A economia morre, mas o ser humano precisa sobreviver. Então, ele vai buscar. Então, o Edgar Brasil é esse que participa do ciclo de Cataguases, depois faz limite, depois vai para dentro dos estúdios. E aí passa por umas 3 produtoras de cinema, de chanchadas, de cinema musical popular. E que termina a vida, né? Ele até tinha um projeto de sair desse... Um projeto né? Que é o projeto de desenvolvimento que todo ser humano que traga dentro de si um pouco de vida, ele pensa, né? Eu quero progredir naquilo que eu estou fazendo. Então, ele tinha um projeto de fazer, de realizar, de ser diretor, né? De buscar um outro lugar, mas, infelizmente, ele faleceu e não deu continuidade a esse projeto. Mas o cinema brasileiro, ele sempre é herdeiro, né, desses ciclos. Então, o cinema novo, que vai desembocar na Embrafilme, que depois vai
ser interrompido nos anos 90, vem uma certa balada decadente na década de 80, mas chega no governo Collor, você tem um corte no cinema. Né? O cinema acaba no Brasil. O cinema, mas os profissionais continuam trabalhando. E onde é que eles vão trabalhar? Onde é que eles estão trabalhando? Estão trabalhando na publicidade. E a publicidade é esse lugar que replica o modo de produção norte-americano. Os filmes publicitários, eles são replicações de uma imagem que está no cinema americano, né? O mito do cinema americano, das estrelas, de um tipo de imagem, ele que tem a ver com o tipo de produção, ele é replicado pela publicidade já na década de 70, mas principalmente na década de 80, né? Você vai ter aí a publicidade brasileira, inclusive, ganhando projeção internacional, porque também tem festival de publicidade, e na década de 90, né? Estourando nesses festivais de publicitários. E o cinema da retomada é um cinema feito com os profissionais que estavam na publicidade. Porque aqueles que não entravam na publicidade, eles se dispersaram, foram fazer outras coisas, cada um foi para o seu canto. Mas os que estavam na publicidade, né, principalmente o fotógrafo, ele sempre vai ser requisitado. É uma profissão que tem muito trabalho. Então, esses profissionais foram absorvidos pela publicidade e foi a geração de fotógrafos que foi formando os fotógrafos seguintes, mas que foram formados dentro da publicidade. E aí é uma coisa muito interessante, né? Eu trabalhei com, acho que ele era cunhado do Edgar Brasil, que era o José Rosa, foi fotógrafo do Vidas Secas. E o José Rosa falava que, na época dele, se fazia filme com 2 Kombis. 2 Kombis e a equipe de som, maquinária toda numa Kombi, na outra Kombi os atores, diretor. Era uma Kombi sem bancos para caber os equipamentos, e aí a equipe em cima dos equipamentos, na outra Kombi com os bancos para irem os atores, diretor de arte, enfim. E 2 Kombis era uma equipe de cinema. Essa equipe do Cinema Novo, dos primeiros tempos do Cinema Novo. Basta você conversar com o Roque Araújo lá na Dimas, que ele vai te contar quais eram os equipamentos que ele tinha para fazer na filmagem de Deus, Diabo na Terra do Sol, na filmagem de outros filmes que ele fez aqui. Era um rebatedor, refletor não tinha refletor nenhum. Eram uns rebatedores, a câmera e um tripé. Equipamento. Quando você passa para esse modelo que é norte-americano e que está reproduzido aqui através da publicidade, você não vai mais com 2 Kombis, você vai com 2 caminhões, 4 vans e mais 2 Kombis. É o caminhão de elétrica, o caminhão de maquinária, às vezes um caminhão de câmera. Eu já trabalhei em filme com um caminhão de câmera, que é tanto equipamento de câmera que você tem um caminhão, com quarto escuro dentro. É um negócio, é outro nível, né? Aquela equipe de cinema que chega assim e domina o espaço. Então, essa equipe de cinema é uma equipe de um padrão diferente. É outro padrão. Filmes caros. Entrar no mercado internacional significa ter esse padrão de qualidade. Muda bastante. Então, esse cinema da retomada, se você for ver fotograficamente, é um cinema muito mais conectado com essa forma de fazer publicitária da época. Tá? Ou seja, existe uma conexão entre os profissionais, os mercados, os lugares, que, de uma certa forma, se mantêm até certo ponto, mas também se alteram, né, no momento presente. Até porque agora a gente faz filme com celular. Não é o filme que você vai conseguir botar na Netflix. Mas você já pode usar a Blackmagic. A gente tem a Blackmagic na Facom.
Se você for fazer uma produção que almeje chegar na Netflix. A câmera mais barata que a Netflix aceita que você faça um projeto é a Blackmagic. Você já tem algum acesso, dá para fazer cinematografias que não precisem de 3 caminhões, dá. Mas para onde vai? Qual é o fluxo dessa cinematografia? Não sei. Eu acho que eu falei isso na semana passada. O cinema não existe. Você precisa inventar ele. O cinema que está aí, ele já está, ele vai morrer até. Espere que ele vai acabar. Vai vir um novo cinema. Sempre virá. É arte. E no fluxo da modernidade é essa. Você tem que se reinventar. Isso faz parte da modernidade. Né? E a pós-modernidade é só uma repetição. Repetição enfadonha dessa modernidade. Enfim. Essa conversa aqui, né, a gente grava, enfim, mas é uma conversa, tá? Eu estou falando um monte de coisa porque estou trazendo essas informações, mas não é uma aula preparada, tá? Por isso que eu vou de um ponto para outro, tentando fazer conexões, testando essas conexões em mim também, né? Refletindo. Então, estou pensando sobre as coisas. Eu acho que é o que a gente ganha nesse momento, né? Um conhecimento que vai se estruturando, que vai se construindo. Eu acho que é interessante ver o conhecimento se construindo. Eu acho que é fundamental ter essa dimensão da minha fala, tá? Algo que está se construindo, não é uma verdade cristalizada, parte também de meias verdades, de mitos, de algumas experiências que, do meu ponto de vista, que partem do meu ponto de vista, da minha experiência também, e assim, é muito um ponto de vista. Acho que é importante buscar outros pontos de vista também, mas principalmente essa ideia de que a gente está aqui, eu estou aqui. O termo teórico, segundo o professor Marcelo Ribeiro, seria deriva. Eu estou aqui numa deriva. Eu estou constelando temas em torno dos exercícios propostos, dos textos e dos filmes, tá? Alguém teria alguma questão para colocar? Tudo bem, então? Vou parar de gravar, hein?